Olá, senhores. Eu sou o professor Zé Mauro, atuo nos cursos de Logística e de Marketing da Universidade Veiga de Almeida e me coube mais uma vez falar com os senhores um pouco sobre o B2B, né, e agora fazendo a referência aos tempos de Covid, né, a internet, ou melhor, o acesso, né, a esse tipo de tecnologia, ele chega aqui no Brasil para as residências ou para o público em geral em 94, né, em 1994 ela é liberada, né, ou já se consegue o acesso liberado aqui no Brasil. Ela chega por intermédio, né, da Embratel. A Embratel tem o backbone, faz a intermediação para os acessos à internet e nós podemos perceber assim, uma rápida adesão, né? Lógico que em 94 também nós vivíamos um momento econômico um pouco mais favorável em função da implantação do Plano Real, né? E uma paridade de repente do dólar, né? De R$ 1 valendo US$ 1, e isso fez com que as empresas investissem muito em tecnologia, lógico, com fomentos, né? do BNDES, tá? E assim começa a evoluir a internet, começa a evoluir a tecnologia, a percepção das pessoas sobre a importância desse novo canal, né? Desse novo meio de comunicação, e também lembrando que passava a ser importante também a questão da implementação de novas tecnologias dentro da internet e a entrada do marketing, né, na internet. E nós percebemos, né, o início lá do e-mail marketing, né, que foi a primeira opção assim de marketing via web, mas se nós formos olhar o modelo do B2B, né, o B2B ele é muito mais antigo, né, ou melhor, é B2B porque está dentro da internet, mas o comércio entre, ou a negociação entre empresas, né, através de meios eletrônicos, ele começa a acontecer ainda, né, em meados da década de 70, quando se começa a integrar ou implementar, né, sistemas informatizados, né, na década de 80, então, integração, né, de plataformas. A indústria automobilística foi uma das primeiras a seguir nesse caminho, né, onde fazia integração da produção com o estoque. Então você começava a poder implementar um modelo de just-in-time, começava a poder gerenciar, né, à distância a questão da aquisição de produtos, né, a questão da regulação do estoque do teu cliente, enfim, né, mas nessa época ainda se tinha um problema que era a dependência de uma plataforma única, né, ou dependência de uma empresa que te vendesse uma solução fechada. E aqui no Brasil a IBM tinha, vamos dizer assim, a maior predominância nessa área, mas eram soluções muito caras, tá? E lógico, né, na década de 90, logo no início da década de 90, surge um modelo, né, o HTML, o hipertexto, e aí começa a popularizar um pouco mais essa questão de acesso à internet, e em 94, quando chega para a gente, a coisa já está mais ou menos modelada, né? Mas no decorrer dos anos, rapidamente a questão da tecnologia evolui, né, e as empresas começam a utilizar a internet com mais frequência para fazer transações entre elas, né? E essas transações tomaram um vulto muito grande, né, a ponto de nós falarmos que o modelo de negócio, né, o B2B hoje, é onde se tem o maior volume financeiro de transações na web, né? Diferente do B2C, que é o comércio mais tradicional que nós conhecemos, né? Que é a empresa para o consumidor final, que ela tem um maior volume de processos, né? Um maior volume de dados trafegando na rede, mas com um ticket médio menor, né? E já o B2B, o ticket médio, ele tem uma amplitude, ele vai crescendo em função da integração e da entrada das empresas no cenário, da entrada das empresas, né, nesse modelo de negócio que é a internet, tá? E lógico que a partir do momento que vai se ganhando confiabilidade, vai se ganhando mais segurança na operação, o mercado, né, o B2B começa a crescer muito mais, tá? E as empresas começam a criar verdadeiro marketplace para elas mesmo, né? Para fomentar o segmento em que elas atuam. E um exemplo assim mais claro que nós temos é a Petrobras. Ela tem um marketplace, um portal
para estimular os negócios, né, as transações comerciais entre os parceiros ou entre as empresas que estão voltadas para o negócio, exploração de petróleo ou refino de petróleo. E aí nós vimos também a área farmacêutica investindo nisso logo no início do processo, tá? E a tendência foi sempre a evolução, foi sempre a integração cada vez maior. E hoje, nós, se formos fazer, né, o contraponto com a questão da pandemia, nós vimos que, né, a internet, os aplicativos, na facilidade da compra à distância ou da compra, né, que você comanda através de um equipamento, de um dispositivo, né, eletrônico, seja um celular, seja um computador, ela toma um vulto muito grande. E nós já chegamos a falar até aqui que a aceleração desse processo se deu assim, nós evoluímos em 3 meses, 4 meses, alguma coisa que demoraria 3 a 4 anos, né? Mas a demanda, a necessidade fez com que o processo agilizasse, né? E também as empresas passaram a integrar as suas bases cada vez mais, e lógico, né? Associado à inteligência artificial, associado a software de gestão, nós podemos falar que hoje, né, após um acordo comercial, as empresas passam a ter todos os seus estoques, né, gerenciados, de forma que, né, uma montadora de automóveis, ela não depende mais de um estoque específico na sede dela, e sim, ela integra o estoque de todas as autopeças, e as autopeças vão fazendo a reposição natural de acordo com a produção. E assim acontece em todo o segmento da indústria, em todo o segmento onde você tem a demanda, né, onde você tem a integração das empresas via comércio eletrônico, a integração das empresas via software, via internet, né? E claro que cada vez mais essa integração não demandou só tecnologia, mas demandou conhecimento e demandou processos. E aí se fala, né, que o marketing, né, a tendência do marketing 4.0, ela vem ligada diretamente a essa demanda, a essa tecnologia, e vai nos trazer toda a facilidade, né, para o comércio eletrônico e toda a facilidade para a integração entre as empresas. E claro que, né, depende aí sim de tecnologia, depende aí sim de inovação, depende aí sim de criatividade, né, e de ferramentas de marketing para fazer com que esse mercado se mantenha ativo e fazer com que ele cresça, tá? E daqui para frente o que nós podemos falar é que a perspectiva, né, é de crescimento. Agora que se quebrou, né, o paradigma, principalmente entre empresas, às vezes da desconfiança do negócio à distância, né, e isso também acontece no mercado tradicional, no B2B, no B2C, né? O B2B hoje ele começa a crescer, vamos dizer assim, vertiginosamente, e as empresas passam a integrar a base de dados, fazendo com que esse modelo, né, nos mostre que é uma das soluções, né, ou uma das percepções de mercado para o futuro. E não dá mais para se falar, né, em negócio, não dá mais para se falar em vendas, em transações entre empresas, sem levar em consideração a operação via web. Tá? Eu espero que nesses 8, 9 minutos eu tenha sido bem claro, mas não dá para esgotar esse assunto, né? Certamente nos caberia até uma abordagem um pouco maior para falar um pouco mais das possibilidades que a internet está nos trazendo hoje.